Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a Arena Corinthians, que assim, poderia ter uma ampliação para uma capacidade próxima da casa dos 60 mil, mais do que isso, né? Até 63 mil torcedores no futuro não tão distante. Quanto que custaria essa reforma e até mesmo quanto que o Corinthians espera faturar a mais em relação ao que fatura hoje, né, com uma capacidade máxima do estádio, chegando a 45 a 46 mil torcedores, que eu vou trazer aqui todos esses detalhes no vídeo de hoje. Quem sabe não poderia ser uma ampliação para o ano que vem, até porque o estádio no total, na época ali, passando da casa de 800 milhões de reais e com a correção monetária hoje sairia a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Será que não poderia pensar nessa ampliação? Alguns projetos, vou comentar tudo aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós trazemos diversos conteúdos como esse, de notícias de projetos de estádio, centro de treinamentos. Então, para você continuar recebendo mais vídeos como esse, que já trouxemos vários aqui no nosso canal, vou deixar aqui aparecendo outras sugestões para vocês na tela final e se inscreve para ajudar a gente a chegar aqui a esse objetivo de 20 mil inscritos no YouTube até janeiro, né, desse próximo ano de 2024, conto com a ajuda de vocês. Bom, então essa possibilidade de ampliação do estádio, muito se partiria para aquela questão de ampliação, quem sabe, das arquibancadas na parte norte e sul, nas arquibancadas superiores, né, que poderia ser um modelo usado parecido com o que teve lá na Copa do Mundo de 2014, no qual a Arena Corinthians foi inaugurada para um público maior, superior a 60 mil torcedores, né? Então essa seria a expectativa do Corinthians para essa ampliação. Inclusive tinha como o atual presidente, o Duílio Monteiro Alves, desde agosto de 2022, falando publicamente sobre esse desejo de ampliação da Arena Corinthians, tá? E agora Neoquímica Arena, que assim, poderia ter um faturamento muito superior nos públicos onde, por exemplo, em jogos cheios, né, grande maioria, para falar bem a verdade, mas vamos colocar assim, 46 mil torcedores, 47 mil, que é a capacidade máxima hoje do estádio, o Corinthians em média fatura 2 milhões e meio nessas partidas de superlotação em jogos extremamente decisivos. E essa expectativa de ampliação para 60 mil caberia então um faturamento de 3 milhões e meio de reais, ou seja, o Corinthians esperaria faturar em média 1 milhão de reais a mais por jogo que teria essa capacidade máxima, né? E tranquilamente dá para fazer uma média de, vamos colocar aí, chutando baixo mesmo, né? 12 jogos com capacidade máxima, 60 mil torcedores. Um jogo por mês com essa média. Já daria um valor equivalente a 12 milhões de reais e que com certeza, né? Se você for colocar aí isso em 10 anos, já passa aí da casa dos 100 milhões de reais. Poderia bancar esse custo, né, dessa reforma e foi justamente um dos pontos levantados na época pela diretoria, pelo presidente, pelo Duílio Monteiro Alves. Enfim, nessa época então essa notícia da expectativa de faturamento traga pelo Jorge Nicola, mas que acabou não indo adiante desde quando surgiu, né, essas especulações ainda na temporada passada de 2022. Mas e aí, será que pode ainda sair do papel? O que o presidente vê sobre isso? Alguns membros da diretoria que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Tem um recado aqui também da PagBet, patrocinadora do canal, acertou tá pago. Lá com a PagBet que você pode começar a apostar a partir de R$1, tá? R$1 você já deposita e começa a fazer as suas apostas, que eu vou deixar alguns jogos do Corinthians no decorrer dessa semana, tá? Por exemplo, esse jogo contra o América, uma vitória do Corinthians pagando bem, 1,73 a cada real apostado. Eu coloquei aqui, R$15, voltando quase 26, ótima cotação. Próximo compromisso também contra o Fluminense fora de casa. Aí tá uma cotação sensacional, 5,41 lá na PagBet, ótima realmente. R$15 voltaria 81,15. Independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, lá na PagBet, você pode apostar aí em ligas do Campeonato Brasileiro, ligas europeias, Sul-Americana, Libertadores, a partir de R$1. Então, para você começar, o link vai estar aqui embaixo dos comentários, no primeiro lá fixado para vocês, da PagBet. Clica lá, faz seu registro e comece a apostar então a partir de R$1. Acertou, tá pago, o link está aqui embaixo para vocês. Bom, então, apesar dessa expectativa de ter essa ampliação na Neoquímica Arena, acabou que não foi adiante porque pessoas próximas, né, do presidente, até mesmo que fazem parte da diretoria, não queria ter um custo maior do que já tinha conseguido, né, até mesmo para ter esse refinanciamento por parte da Caixa. E assim, é algo que hoje para o Corinthians é viável, mas a longo prazo, se tivesse mais um aumento nas dívidas, né, poderia realmente complicar. Até porque eu vou deixar aqui algumas matérias da época falando que o custo total da obra passou da casa dos 820 milhões de reais para a Copa do Mundo de 2014. Que se você fosse pegar e corrigir esse valor para os dias de hoje,
passaria da casa então de 1 bilhão e 600 milhões de reais, né? Então seria um valor bem alto, no qual o Corinthians já conseguiu esse refinanciamento junto com a Caixa, com a antiga Odebrecht, né? Que no caso tocou as obras da construção da arena. E enfim, apesar desse desejo, essa ampliação aí para casa de 60, 65 mil torcedores acabou ficando apenas no papel. Eu quero trazer aqui algumas das falas do presidente desde o ano passado sobre essa possibilidade de ampliação. Bom, onde em entrevista ao Neto, né, o Doni Monteiro Alves deu essa entrevista falando um pouco sobre essa possibilidade de ampliação do estádio. Em um dos trechos ele fala o seguinte, abre aspas, a gente começou a fazer um estudo em relação a isso, ao aumento de capacidade. E é possível a construção da arena já tinha essa previsão para um futuro, para uma ampliação para casa dos 60 a 65 mil torcedores. Então foram feitas as fundações no lado norte e no lado sul, já estão prontas desde a obra, né, que no caso poderia aumentar caso fosse necessário. A gente teve nesses últimos anos uma média de público de 32 a 33 mil torcedores e esse ano a gente tem mais que isso. Em jogos grandes, os ingressos esgotam em questões de horas. Então essa questão do faturamento que o Corinthians poderia ter com a ampliação, né, da sua arena seria um dos motivos que até mesmo a torcida, né, tem cobrado a diretoria para uma possível ampliação do estádio, fora ainda essa questão de que o estádio já foi utilizado com essa capacidade superior a 60 mil para os jogos da Copa do Mundo. Então, a estrutura já está lá, falta apenas esse investimento, né, para fazer o encaixe e essa ampliação do estádio. Ele ainda completa dizendo o seguinte, abre aspas, a gente já começa a ver até mesmo para questões de ingressos populares. O Corinthians no lado norte e sul são preços populares, independentemente do jogo, só que são lugares sempre ocupados, são sempre os primeiros que esgotam. Na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, a gente fez preços populares, 70% do estádio tinha preços abaixo dos R$50 para fiel torcedor. E a gente trabalha nisso e começamos a estudar, mas ainda temos que ter o pé no chão. Temos mais de 600 milhões de reais para pagar com esse acordo da Caixa. Temos o name rights, mas a gente quer fazer uma coisa estruturada para que o Corinthians não sofra no futuro com a parte financeira. A gente tem que ter responsabilidade e os problemas não acabaram ainda e inclusive existem muitos. É possível, mas estamos estudando que até o fim da minha gestão, no ano que vem, espero ter uma solução de parte financeira, né, para que a gente possa aumentar possivelmente 10 mil lugares na Norte e na Sul. Então estamos falando de um estádio para 64 ou 65 mil pessoas. É viável, é importante, é necessário pela média de público que a gente tem e temos caminhado para isso, afirmou então nessa entrevista ainda no ano passado. Então eu estou gravando esse vídeo aqui em outubro de 2023 e a expectativa realmente é de que nem tenha, né, esse projeto em avanço nesse sentido, até porque está nos últimos meses de mandato, não deve continuar na equipe, no caso nessa reeleição. Então eu diria que essa possibilidade vai ficar para um futuro talvez não tão distante. Eu sinceramente acho que o Corinthians erra até mesmo em ter mantido essa capacidade inferior aos 50, 60 mil torcedores, porque não dá para uma torcida desse tamanho ficar num estádio para 47, 46 mil torcedores, não faz o menor sentido. E essa ampliação aí para 64, 65, aí sim eu já acho que seria um mínimo interessante, 60 mil torcedores mais, porque sinceramente se fosse para a série 80, 90, 100 mil, dependendo da mobilidade obviamente, né, para a torcida poder chegar ao estádio, eu acho que não seria loucura nenhuma de se pensar, ainda mais para grandes jogos, que é o que o Corinthians planeja, obviamente com um faturamento muito maior e interessante também, né, falando dessa questão das áreas populares para a torcida, obviamente tendo ingressos a preços mais baixos, o que poderia, com esse aumento, ter uma parte destinada ao torcedor ali, que às vezes não é só torcedor, mas que vai ter o acesso ao estádio por preços menores do que são praticados em outras áreas, né, em outros assentos da Neoquímica Arena. Bom, até vou deixar aqui alguns projetos que o portal aí, no caso, o meu timão trouxe, né, falando sobre o futuro da Neoquímica Arena. E alguns projetos que eu achei interessante. O Anderson, que trouxe essa matéria lá no dia 14 de julho de 2022, sobre alguns possíveis projetos que poderia ter da Neoquímica Arena para essa ampliação, ó, como que ficaria essa outra parte, que eu achei bem legal. Vou deixar aqui algumas fotos, que no caso ele até deu algumas dicas, né, como que poderia viabilizar essa construção sem ter que aumentar as dívidas do Corinthians, como por exemplo aumentar, quem sabe, de 20 para 30 anos o nome do estádio, junto com a Neoquímica, ou seja, tendo uma ampliação por parte do name rights, junto com a Neoquímica, né? E também poderia ter mais espaço para publicidade e engajamento, que foi algo que recentemente o Corinthians fechou para suas redes sociais, que com certeza poderia sim ter. Fora que com um estádio maior, dependendo do evento, poderia ter um público maior, no caso até mesmo para shows e tudo mais, que tem tido bastante
a Neoquímica Arena nos últimos anos, fora ainda essa questão de aumento na capacidade para os jogos em casa, né? Com certeza isso no longo prazo, 10, 15 anos, faz uma diferença gigante em relação aos valores. Eu quero que você deixe aqui embaixo então no espaço para comentários sobre isso, né? Sobre essas alternativas que o Corinthians tem para ampliação da Arena Corinthians. Vale lembrar também que o Duílio descartou completamente essa possibilidade de retirar as cadeiras de alguns setores como forma de aumentar a capacidade do estádio, tá? Porque seriam essas duas as opções. Tanto essa retirada das cadeiras, que o Corinthians não tem interesse, e também em relação a, no caso, novas arquibancadas superiores nos setores norte e sul, logo atrás dos gols, né? E uma outra seria essa retirada das cadeiras da região setor sul, que aliada à colocação dos assentos menores nos setores leste e oeste na arena, que acabou então não sendo uma alternativa como poderia, quem sabe, fazer, né, chegar a 63 ou até mesmo 65 mil torcedores na temporada, então, quem sabe de 2024, vai depender bastante, né, dessas reformas, que como o estádio já tem a estrutura, eu creio que não demoraria muito. Em relação a valores também não foi divulgado quanto que o Corinthians gastaria para ter essa volta completa, né, da Neoquímica Arena, mas pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha, torcedor do Corinthians, sobre essa possível reforma e se compensaria ou não, quem sabe para essa nova gestão, nova presidência que assumir em 2024, de pensar nessa alternativa que certamente pode sim ser uma boa opção. Bom, vou deixar o link aqui para vocês de outras sugestões de conteúdos que estão aparecendo aqui na tela, que já trouxemos aqui em nosso canal. O link também da PagBet no primeiro comentário fixado, você clica lá e começa a postar. E nos vemos aí então numa próxima. Valeu!